Você já se perguntou o que significa a sigla TEA? No episódio de hoje, vamos explorar esse assunto e muitos aspectos sobre o transtorno do espectro autista, educação e luta, num bate-papo com Priscila Nunes, ativista e presidente do Instituto TEA Acolher, um local de acolhimento que busca aproximar famílias de pessoas que possuem o TEA para expandir conhecimentos e visões. Eu sou Bruna Canassa e você está ouvindo o TEA Educa, onde educação encontra inclusão. Fique ligado, pois temos muitas informações e histórias incríveis para compartilhar. Eu sou Gustavo Della Flora e aqui, neste podcast, estaremos juntos descobrindo mais sobre esta forma única de ver a vida. Aprenderemos que cada ser é único e que são nas particularidades que encontram-se as semelhanças. Será um prazer compartilhar com vocês histórias de superação e de ligação com este universo lindo. A conexão de Priscila com a comunidade autista iniciou em julho de 2020, quando ficou sabendo que, como ela mesma se chama, viria a ser uma mãe atípica, ao descobrir que seu filho Isaac foi diagnosticado autista. Priscila, conta pra gente como foi esse primeiro contato com o autismo. Olá, boa noite a todos. Eu quero agradecer primeiramente o convite. É um prazer estar aqui com vocês no mês da conscientização do autismo, falando um pouquinho sobre a minha experiência e a minha vivência. Como você mesmo disse, em julho de 2020, eu recebi o diagnóstico de que o meu filho Isaac é autista. E, como toda mãe, né, esse diagnóstico vem com várias incógnitas, com várias dúvidas, com muitas surpresas, mas também vem com um luto muito grande. Porque no meio de uma pandemia, como você recebe um diagnóstico, sabendo que seu filho precisaria de alguns tratamentos, e você não pode oferecer para ele por conta da situação que estava. Mas foi um pouco confortante para mim, porque eu não recebi esse diagnóstico sozinha. A minha família, o meu esposo, as minhas filhas, nós nos abraçamos e decidimos, né, compartilhar desse universo que para nós era novo juntos. Muito obrigado, Priscila, por compartilhar com a gente essa parte da sua história. É um prazer a gente iniciar esse bate-papo te ouvindo. Obrigada. E Priscila, como você vê o cenário da inclusão na educação brasileira? Quais são suas perspectivas para o futuro? Olha, a nossa realidade hoje, a inclusão na educação é muito complicado ainda. Hoje o meu filho está com 6 anos e na primeira série. E é bem desafiador, porque quando ele entrou na escola, na creche, por ele ser um autista não verbal, nós tivemos muitas dificuldades. Dificuldades com o acolhimento, dificuldades com a comunicação, que ele não fala. Então, foi muito desafiador. Porém, agora, no primeiro ano, é muito mais, porque nós estamos falando de um processo de alfabetização. Iniciamos um processo de alfabetização. E como você alfabetiza uma criança não verbal, que não fala? Tem sido muito desafiador. Nós temos tido diálogos constantes com a escola para que a gente possa se alinhar e desenvolver, juntamente com ele, uma educação de qualidade. Mas, olhando o cenário hoje da educação, ainda não existe, de fato, a inclusão dentro das escolas. Mas que importante, né, ter esse olhar, ter essa visão e a gente conseguir ter esse diálogo com a escola, entre pais e escola, fazendo essa ponte para a gente buscar uma aproximação maior nesses caminhos. E a gente percebe como essas lutas sociais, principalmente para a inclusão, elas têm feito mudança na vida de muitas pessoas. Priscila, no sentido não literal da palavra, mas você já precisou ensinar a escola ou a instituição de ensino em como lidar com o autismo, ou também no projeto do qual você faz parte, precisou instruir alguns familiares? Bom, o ano passado, que o Isaac estava no Jardim 2, partindo para o primeiro ano, eu tive que ir até a escola, levar para eles o comunicador, que é um iPad que contém um programa de comunicação que ele precisava usar na escola para poder se comunicar. Como um autista não verbal, ele precisa usar uma forma de comunicação, já que a verbalização ainda não é fluente nele. Uma ferramenta alternativa, né? Exato, por isso que chama comunicação alternativa, é uma forma alternativa dele verbalizar.
E eu precisei levar na escola, levei a fono, fizemos reunião, porém a escola não aderiu, porque dá trabalho. Dá trabalho você ficar o dia todo, ele estudava integral, o dia todo com uma criança na escola, com um comunicador, modelando ali, dizendo, tá, o que você quer? Vamos fazer isso. Não, nós vamos ao parque. A escola não aderiu. Então, foi muito frustrante, porque eu, como mãe, eu busquei todas as ferramentas que eu poderia utilizar financeiramente para que o meu filho pudesse ter esse suporte na escola. E ele saiu do jardim sem usar o comunicador. Quando foi esse ano, eu falei, nós vamos fazer diferente. Eu falei, é direito, por lei, o meu filho tem o direito a usar a comunicação alternativa na escola. Então, na primeira reunião, eu fui com ele, com o comunicador, e já conversei com a equipe de AE, né, que é de educação especial, e eles aderiram. Então, essa escola agora, que ele está no primeiro ano, foi totalmente diferente. O acolhimento, o diálogo, e ele está usando todos os dias o comunicador na escola. Então, eu precisei ensinar, né, de fato, como usar, porque não é fácil, dá trabalho, mas essa escola aderiu. Então, assim, para mim já tem sido gratificante, porque ele está usando, mas nós estamos tendo diálogos constantes com a escola para que seja cada dia mais aperfeiçoado, né, esse ensino. Um processo evolutivo, né? Evolutivo, porque não adianta ele estar na escola, ter um cuidador para ajudá-lo nas necessidades especiais dele, mas não alfabetizar. Uhum. É um processo mais demorado? Eu entendo. Porém, o meu filho precisa participar de todas as atividades que os outros alunos participam. Então, todos os dias eu olho o caderno dele e eu vejo se tem lição de casa, se tem lição que ele fez na escola, porque senão não faz sentido ele estar na escola, né? Ele precisa estar lá para aprender. A gente percebe como é difícil quando essas situações acontecem, né? E você percebe que a escola faz algum trabalho também de socialização para o seu filho? Faz. Essa escola atualmente faz, sim. Eles não excluem, eles de fato incluem a criança. Então, ele participa de todas as atividades que todas as crianças participam. Ele não é excluído porque ele é autista, ele não consegue fazer. Não, nós vamos adaptar, mas ele vai participar. Então, eles fazem todo o trabalho de socialização, sim. Que importante a gente ver essa sua visão sobre educação. E falando sobre o ativismo de luta, o que te faz levantar a bandeira? A falta de conscientização. Hoje, estar com o Te Acolher Brasil, que é esse instituto que trabalha a conscientização, é a falta de informação. Porque muitas vezes as pessoas elas não conhecem o autismo, não entendem, porque elas não têm o conhecimento. Porque, assim, por mais que a internet hoje fale, são coisas um pouco soltas, vagas. Então, o que me fez levantar essa bandeira, não só porque eu sou mãe, claro que esse é o primordial, porque se eu não fosse mãe de autista, talvez eu não estaria, mas principalmente para levar conhecimento e acolhimento para essas mães. Assim como um dia eu fui acolhida, no momento de luto, de tristeza, sem saber o que iria acontecer, assim, outras mães também passam por isso. Então, eu levantei essa bandeira porque eu acredito que a informação, a conscientização é a cura do autismo. Porque sempre surgem primeiro pré-conceitos, né, sobre o autismo, para depois realmente vir um conhecimento de causa a partir disso. Exatamente, porque assim, ele vai ser curado? Nossa, não tem cara de autista. Mas por que ele é autista? Qual que é a diferença dele? É a falta do conhecimento, de fato. Quando nós levamos conhecimento, nós estamos dando ferramentas para que as pessoas possam entender e, assim, compartilhar desse mundo com a gente, dessa realidade, né? TEA Educa, onde educação encontra inclusão. Hoje estamos aqui no TEA Educa com Priscila Nunes, mãe de um menino autista e ativista pela inclusão de pessoas autistas.
Priscila, você fez um comentário sobre o SUS, sobre o despreparo do SUS para receber pessoas autistas. Quais são as áreas ou quais são os níveis de investimentos que seriam necessários para que o SUS tivesse um melhor acolhimento, uma melhor recepção para o público autista? Olha, hoje, como uma pessoa que faz a utilização do SUS, porque eu ainda não tenho um convênio, nós temos muita defasagem, principalmente dos médicos especializados. Então, um autista que toma medicação, ele precisa de uma consulta pelo menos a cada 6 meses, por conta da medicação. E hoje nós não temos neurologistas que estão disponíveis, né? Tem muita defasagem, na verdade, na área da saúde para o atendimento. Nós também não temos médicos de equipe multidisciplinar, terapeuta ocupacional, psicopedagogo. Hoje nós temos lá em São Bernardo o Centro TEA, que foi inaugurado, porém ainda com muitas questões a serem tratadas para que o autista tenha o atendimento adequado. Hoje existem autistas que precisam de 40 horas de terapia, temos autistas que precisam de 20 horas, e hoje isso nós só encontramos em clínicas de terapia ABA, que é um custo muito alto. A maioria da população não tem condição de arcar, os convênios estão a cada dia mais entrando em colapso porque não tem condição de arcar com o pagamento dessas clínicas. Então, o SUS hoje não dá para o autista, para a família, o tratamento necessário. Para que meu filho passe no neuro, eu preciso pagar uma consulta particular, porque senão ele fica sem medicação. A fono é pago. Então, assim, não tem o tratamento necessário. Não tem o neuro, não tem o fono, não tem o psicopedagogo. Então, o SUS precisaria, né, o governo do estado, o governo federal, precisaria investir na saúde. Porque tem famílias que chegam para nós que o filho não faz nenhuma terapia. E cada dia mais, conforme vai se passando o tempo, vai ficando mais complicado o tratamento. Conflita com o processo evolutivo, né? Sim. Exatamente, porque quanto mais precoce nós recebemos o diagnóstico, iniciamos um tratamento, maior evolução nós temos. Uhum. Quanto mais esse tratamento vai sendo tardado, maior dificuldade nós vamos ter também com autistas adolescentes e até com autistas adultos. Porque hoje nós não vemos tratamento para autistas adultos e eles também precisam de tratamento. Então, hoje, a nossa dor como mãe, como comunidade, é lutar para que os nossos filhos tenham um tratamento gratuito necessário, não um tratamento paliativo, mas um tratamento de fato que vá trazer para eles o desenvolvimento, a evolução que eles precisam. Que seja adequado e que seja para todos, né? Exatamente. E respeitando a especificidade de cada autista. Uhum. Eles estão em um espectro. Então, é um diferente do outro. O que serve para um não serve para o outro. Então, eu não posso pegar 5 autistas, colocar dentro de uma sala com 2 profissionais e usar o mesmo tratamento. Cada um tem a sua especificidade. Então, eles precisam ter um olhar individualizado para o autista. Não pegar todos, né, ajuntar e dar o mesmo tratamento. Não funciona. Bom, e falando de novo do TEA Acolher, que é a instituição que você é presidente, né? Sim. A gente queria saber como funciona quando você chega uma família com um recém-diagnóstico de um filho ou de algum parente. Como que é trabalhado com eles quando isso acontece? Olha, nós inicialmente, né, fazemos uma escuta com essa família, acolhemos ela, ouvimos todas as suas demandas e aí nós começamos a buscar dentro dessas demandas parceiros que possam nos auxiliar. Então, se ela está com questões na educação, por exemplo, meu filho está na escola e não tem um cuidador. Então, nós vamos buscar junto à Secretaria de Educação por que essa criança ainda está sem o cuidador. Ele está sem neuro, então vamos buscar na saúde aonde que ele está na fila de espera,
por que ele ainda não passou com o neuro. Então, nós fazemos esse acolhimento, fazemos a visita dessa família, porque a princípio ela vem para nós pelo WhatsApp, e depois nós, uma das nossas acolhedoras, vai até essa família para poder acolhê-la e ter esse contato pessoalmente. E aí buscar, junto com essa família, os caminhos e os meios de tratamento ou de qual for a sua demanda para poder auxiliá-la. E é muito bonito ver o trabalho que vocês fazem, como vocês ajudam muitas famílias nesse processo. Agora uma pergunta sobre o que você pensa com a evolução da tecnologia e a disseminação de conhecimento. A gente sabe que teve um aumento muito grande nos diagnósticos de autistas. De acordo com dados do Censo Escolar, em 2023 aumentou em 48% o número de alunos matriculados com diagnósticos nas escolas. Como você classifica esse fator? Hoje eu classifico que as famílias estão tendo um olhar melhor para os seus filhos. Eu posso dizer por mim mesma, porque quando eu recebi o diagnóstico do Isaac, foi através da minha filha de 14 anos que eu tive esse olhar. Porque mesmo na pandemia eu trabalhava, ela ficava com ele, e a mais velha, e elas observaram os comportamentos dele durante o dia. E então nós tivemos um olhar para alguns comportamentos diferenciados. E hoje eu percebo que as famílias estão tendo um pouco mais esse olhar. Olha, meu filho tem 1 ano e 2 meses, ainda não fala nenhuma palavra. Ou meu filho anda na ponta do pé, né? Ou ele faz movimentos repetitivos, que são as estereotipias que nós chamamos, né? Então as famílias estão tendo um pouco desse olhar, assim, eu acho que mais cuidadoso. E a sociedade também, os médicos também estão tendo esse olhar, né? Não estão pegando todos numa baciada e qualquer coisa, não. Vamos investigar, né? Por que a criança não fala? O Isaac, antes do diagnóstico, veio o exame de audição, primeiro para saber se ele não respondia aos nossos comandos, porque ele não ouvia direito, mas não, ele ouvia bem. Então, os profissionais também estão tendo esse olhar. Então, nós percebemos que, algumas pessoas já ouvi dizer na internet, é moda agora, né? Toda criança tem autismo, é adulto com autismo ou com TDAH. E não é assim. Hoje o conhecimento ampliou, né? As pessoas têm mais acesso à informação. Então, quando elas percebem algo que é diferente, elas estão indo atrás, buscar a informação. É melhor pecar por excesso do que errar e ser negligente, vamos dizer assim. Então, eu acredito que o aumento dos alunos autistas é por conta que está havendo informação. Então, as famílias, as escolas estão tendo esse olhar mais individualizado, vamos dizer. Então, a gente sabe que para ter um melhor tratamento, um melhor acompanhamento, quanto mais cedo descoberto, mais importante é. Quais são as principais características que você daria para uma pessoa que teve o autismo descoberto de uma forma tardia? Olha, quando é tardio é mais complicado, né, para a gente poder tratar. Vamos dizer, hoje eu presto serviço na PAI e nós temos lá alguns adolescentes, jovens e até adultos autistas. E hoje nós buscamos ali qual que é o nível de suporte, é nível 1, nível 2 ou nível 3? É nível 1, então vamos trabalhar a socialização. Né? Vamos trabalhar com o psicólogo, vamos trabalhar ali qual que é a maior dificuldade desse autista. Ele é um autista mais severo, ele tem dificuldades com agressividade, ele é heterolesivo, é autolesivo. Então, nós trabalhamos e olhamos, né, o individual de cada um. Então, a família precisa olhar o individual de cada um. Então, nós percebemos que um autista adolescente, um jovem, um adulto, é tardio? Mas existe tratamento. Então, assim, precisa de medicação, precisa passar no psicólogo, precisa fazer uma oficina em grupo, uma atividade em grupo para trabalhar a socialização deles, né? O que nós podemos fazer? Nós temos meios,
né? A maioria dos autistas que nós conhecemos, jovens e adultos, fazem a terapia com o psicólogo ou com o psiquiatra, atividade física, que é extremamente importante para eles. Então, nós percebemos que quanto mais atividades de socialização, atividades esportivas, melhor ele vai se desenvolver. Nunca é tarde, vamos dizer assim. Existe tratamento para todo o público autista. Porém, dependendo do grau, quanto antes, melhor. A gente percebe que, independente da idade, o importante é realmente ter-se o diagnóstico para poder ter o tratamento adequado, para poder participar desse processo inclusivo, né? Exatamente, sim. Pri, se você pudesse deixar uma mensagem para as escolas e instituições que não entendem esse processo de inclusão, o que você diria? Eu pediria que eles pudessem acolher primeiramente a família, acolher o autista como um ser único e individual. Queria pedir que eles pudessem olhar com um olhar de amor, não só com um olhar profissional, mas com um olhar de amor, porque quando nós olhamos o indivíduo na sua individualidade com amor, nós conseguimos avançar, nós conseguimos acolher, nós conseguimos fazer com que o objetivo, não só daquela família, que é poder alfabetizar a sua criança, mas o objetivo da escola também, né? Poder ter o orgulho de alfabetizar uma criança autista, seja alcançado. Então, eu pediria muito, assim, como mãe, que os nossos filhos fossem olhados com mais amor, com mais individualidade, sabe? Não como vários dentro ali de uma panela, de uma bacia, porque eles não são, todos não são iguais, eles são únicos. Então, que as escolas pudessem olhar com esse olhar de indivíduo mesmo, com esse olhar único para cada um deles. E com essas palavras, a gente vai aprendendo cada vez mais que a inclusão e a educação devem estar conectadas. Obrigado, Priscila, pela oportunidade de compartilhar seu conhecimento e experiência com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado por poder participar com vocês, poder compartilhar um pouquinho, né, desse mundo tão amplo, tão extenso, mas tão único, tão amoroso, tão caloroso que é a comunidade autista. Obrigada a todos. Eu sou Gustavo Della Flora e estive com você em mais uma edição do TEA Educa. Meu nome é Bruna Canassa e espero vê-los no próximo episódio. Este episódio contou com produção de Carolina Stoffelshaus e Tatiane Tognelli, roteiro por Giovanna Cosa, Gustavo Della Flora e Bruna Canassa e edição por Leonardo Lino e Vitor Gaspar.